Bem-vindos a mais um vídeo do canal Não É Só Futebol. Gente, que jogo horroroso esse entre Flamengo e Corinthians. Antes de mais nada, eu peço que você se inscreva no canal, dê seu like, clique lá no sininho e vamos falar desse jogo que foi um jogo horroroso, né? Dos dois lados, né? O Flamengo enfrentou um Corinthians, um time horrível. O time do Corinthians é um time horroroso, tá? É um time horroroso. Pra você ter uma ideia, pessoal, Gabriel, Ralf, Douglas, Jadson e o chileno Arauz, que acabou de chegar no time do Corinthians, aí tem um mês mais ou menos, nem se adaptou direito. O Corinthians foi com 5 volantes, tá? 5 volantes para enfrentar um Flamengo inofensivo, um Flamengo frágil. O que a gente faz, pessoal, quando a gente enfrenta um adversário que se fecha? Um adversário covarde que joga os 11 jogadores atrás, os 11 jogadores dentro da sua área. O time do Corinthians se arriscou porque era o que cabia para ele, né? É um time frágil, um time que tem na lateral um Danilo Avelar, que é um jogador terrível, né? Um time que não cria. Ah, mas o Corinthians jogou sempre assim o ano passado e foi campeão. Tinha qualidade. Ah, o Corinthians jogou assim em outras ocasiões. Times jogam retrancado e saem no contra-ataque numa jogada mortal, numa jogada cirúrgica. Não é o caso mais desse time do Corinthians. Então, esse treinador que chegou agora no Corinthians, ele fez certo, né? O Jair Ventura, que fez um bom trabalho no Botafogo e um péssimo trabalho no Santos, ele fez certo. Vou segurar o Flamengo, assim como ele fez na semifinal da Copa do Brasil do ano passado. O primeiro jogo, ele, treinador do Botafogo, contra o Flamengo 0-0. E o segundo jogo, aquela jogada do Berril, que você, torcedor do Flamengo, lembra muito bem. O Gabriel pede para eu fazer o paparazzo pede para que eu faça a matéria de forma imparcial. Eu sou jornalista, mas eu fico puto da vida quando eu vejo um jogo desse, tá? Porque, em primeiro lugar, eu sou um apaixonado por futebol. Então você vê um time covarde, retranqueiro, e a realidade é a seguinte: o Flamengo não conseguiu entrar, não conseguiu furar esse bloqueio. E eu vinha dizendo, o Flamengo tem muita dificuldade. Não é à toa que o Flamengo não fez gol contra o Ceará, perdeu, não fez gol contra o São Paulo, perdeu. O Flamengo jogou várias partidas no Maracanã, todos com times que jogam na retranca, o time não entra. Por quê? Quando temos um adversário que joga na defesa, nós jogamos pelas laterais, pessoal. Nós jogamos pelas pontas, senhor Barbieri. E por que o Flamengo não joga pelas pontas? O senhor talvez não tenha culpa disso, né? Mas alguém que contrata tem. O Flamengo não jogou bem, não é só porque não conseguiu entrar na área adversária. Por que não consegue entrar? Porque não tem lateral. A gente contra time fechado entra pelas laterais. O time só roda. Ah, mas o Diego não jogou nada. Realmente não jogou nada. O Everton Ribeiro não jogou nada. São jogadores que não podem, pelo preço que vale, pelo que o Flamengo pede para que eles entreguem, eles não estão entregando. E não é de hoje, não entregue nunca. Não entrega nunca. Aí de repente faz um bom jogo, faz uma coisa na internet que mexe com a emoção do torcedor, a mão da porra, é isso e aquilo, mas na hora que tem que definir, não define, não joga. Foi muito bem marcado? Foi. Óbvio, gente. O Jair Ventura foi com uma tática de 5 volantes, 4 volantes. É um absurdo isso no futebol. Para você ter uma ideia, quando o Corinthians chegou na área do Flamengo, foi um passe errado do Paquetá para trás. E a segunda bola que o Corinthians assustou, o gol do Diego Alves, foi uma tabela, né, pelo lado esquerdo ali, entre a defesa do Flamengo. Destaque para o Cuéllar, que é um monstro, tá? Correu o jogo inteiro, o campo inteiro, um monstro. Não merece o elenco que ele tem do lado, assim como a torcida do Flamengo também. A torcida do Flamengo fez um show espetacular no Maracanã, foi coisa linda de ver, eu estava assistindo pela televisão, incrível, foi lindo. Não merece o time que tem, tá? Um time realmente, essa coisa, deixa levar, vamos levar. A notícia boa para a torcida do Flamengo é a seguinte: esse time do Corinthians é horrível. E lá na casa do Corinthians, né, jogando em São Paulo, na Arena Corinthians, no Itaquerão, aliás, é longe pra burro, né, pra chegar, e eu vou dar um jeito de ir, tá bom? O Corinthians é tão ruim, que vai sofrer em casa também. Então a torcida do Flamengo não precisa ficar desesperada. Claro que é um resultado ruim, muito. Horroroso, não. Fim de mundo, não, né? O Flamengo vai jogar em São Paulo com grandes chances de vencer o jogo, né? Agora, claro, deu a oportunidade para o Corinthians decidir em casa, que ele está indo pro tudo ou nada, né? Um time sem ataque, um time que nem usou nem o Romero como falso 9, o Cleison, que acabou sendo substituído, um ataque ineficiente também, quase tanto quanto do Flamengo, porque o Flamengo toca, rola, gira, não chega. O Flamengo, gente, usou os 3 atacantes.
O Barbieri jogou com os 3 atacantes, começou com o Uribe, colocou o Dourado e colocou o Lincoln. Né? O Barbieri demorou para mudar para o esquema 4-4-2 contra um time que tem 4 volantes. E o Arão também não entrou tão mal assim, viu, gente? Em outros jogos, todo mundo falando muito mal dele e tal, mas nos últimos 2 jogos ele entrou bem. Mas enfim, o Flamengo tem grande chance de ganhar em São Paulo, porque resta o Corinthians sair para o jogo. O Corinthians chegou no Rio de Janeiro com medo de ser goleado. A verdade é essa, porque há muito tempo eu não vejo um time jogar com 4 volantes, praticamente 5, tá? Porque o Jadson, que era para criar, não criou. Ele mais marcou do que ele criou. O time do Corinthians não criou, não fez absolutamente nada. É um time fraco, é um time que está sofrendo no Campeonato Brasileiro, que está cheio de dívidas, que está quebrado e que precisa do dinheiro da Copa do Brasil para pagar suas contas. Isso aí que tá o perigo, viu, gente? Vamos abrir o olho aí, a torcida do Flamengo, vamos ficar em cima. Vocês que estão me assistindo, eu digo a torcida do Flamengo, porque eu sei que a maioria de torcedor do Flamengo aí, do paparazzo rubro-negro, né, que é o nosso parceiro aí. Mas foi isso que aconteceu, basicamente isso, nada mais do que isso. Né, um time que gira e cruzou até pouco, deveria cruzar, porque a defesa do Corinthians fraca, frágil, toma gol de cabeça toda hora, toma gol de cruzamento toda hora. Foi salvo ali pelo Cássio, num chute do Paquetá, né, numa outra bola também que o Cássio fez uma defesa, e depois os chutes fracos, o Cássio um gigante de 2 metros de altura, assim, sem dificuldade fez as defesas. Rodinei chutando fraco, não tem lateral, nem de um lado nem do outro. Contra time fechado você entra pelas pontas, mas com qualidade. Se não tem lateral, não vai conseguir. E eu venho falando dessas linhas de 4 que os adversários do Flamengo fazem, né? Os 2 zagueiros com os 2 laterais e os 4 jogadores do meio. Eles se encostam e se defendem e tentam sair para o jogo. E o Flamengo desesperado, fazendo jogadas praticamente sem agressividade, e vai, toque, chuta, e faz isso, faz aquilo. Gente, que acontece? O que esses caras fazem o dia inteiro? Eu defendi o Barbieri muitas vezes, mas hoje, olha, vou falar uma coisa. Como errou? Errou na demora da substituição, errou na demora da troca de esquema tático, e às vezes você não precisa substituir. Né? Você faz um 4-4-2 com os jogadores que você tem em campo, às vezes com uma mexida. Né? E ele, porque você não tem lateral, é duro também estar na pele dele. Já pensou, você olha para um lado, você vê o René, aí você olha atrás, está o Pará, né? o Trauco, o outro você olha, está o outro lateral do Flamengo, o Rodinei, aí você olha, está o Pará. Enfim, você entendeu, torcedor rubro-negro? No Corinthians a mesma coisa. Né? Só que o Jair conseguiu fazer aquele que era o objetivo dele, chegar no Maracanã e não ser eliminado já no primeiro jogo. Né? O assunto que rolava aqui em São Paulo era que o Corinthians poderia ser eliminado hoje, acabar a Copa do Brasil para o Corinthians hoje. Né, gente? Lembrando que chegar à final da Copa do Brasil te rende aí pelo menos 20 milhões de reais e o campeão 50 milhões de reais. A maior premiação em dinheiro aí do futebol brasileiro. Pessoal, é isso. Né? Quanto a outro jogo, eu só tenho uma coisa a dizer. O Cruzeiro ganhou fora de casa do Santos, o Cruzeiro ganhou fora de casa do Flamengo e o Cruzeiro agora ganhou fora de casa do Palmeiras, tá? Sendo que para Santos e para Flamengo ele perdeu fora de casa também, né? No Santos ele levou para os pênaltis, mas perdeu no tempo normal. E para o Flamengo ele perdeu por 1-0. Mas esse time do Mano Menezes, daquele mesmo esquema fechado, mas com qualidade, o que o Corinthians não sabe, sair jogando. O Corinthians soube fazer isso, hoje não sabe, mas porque falta qualidade nesse meio. Não é mais o mesmo Jadson, não tem mais condição de jogar o que jogava antes, né? Um jogador mais velho, e a gente também tem que entender que é da natureza, é natural. E com esses caras em volta dele, pior ainda, né? O Corinthians ainda consegue ser pior que o Flamengo se isso servir de alento para a torcida do Flamengo, né? Vamos ver o que vai acontecer em São Paulo no jogo de volta, mas o Corinthians vai ter que sair para o jogo e um pouquinho, pelo menos, para tentar o resultado diante da sua torcida, e o Flamengo pode explorar isso. A menos que, de novo, ele pode se defender completamente, tentando levar o jogo para os pênaltis, confiando totalmente no Cássio, que é um exímio pegador de pênalti, assim como o Diego Alves. Seria uma grande decisão, né? Mas eu acho que os torcedores de ambos os times não merecem um futebol desse, apresentado pelas duas equipes. O Flamengo pela falta de produtividade, pela falta de agressividade, de agredir o adversário, e o Corinthians por essa forma medrosa que jogou como time pequeno, como time covarde. Como é uma competição mata-mata, o Corinthians jogou o primeiro tempo da competição, não é? Esse é só o primeiro tempo, então está com o regulamento debaixo do braço, talvez seja até
muito agressivo da minha parte de dizer que foi como time pequeno. Vamos ver como ele vai se comportar em São Paulo para ver o segundo jogo. O que o Corinthians queria era isso, não perder, e não perder de muito, quer dizer, empatou e vai jogar por uma vitória para ir para a final, né, garantir 20 milhões de reais, possivelmente tentar os 50 depois. Porque quem vem do outro lado, gente, ou Palmeiras ou Cruzeiro, o Cruzeiro saiu na frente, como eu disse, gol do Bartos, que não fazia gol desde a sua estreia, fazia 300 anos que não fazia gol. Gente, muito obrigado mais uma vez, torcida do Flamengo, não fique triste, porque dá para ganhar, porque o Corinthians é um time horroroso. Tá? Menos horroroso, mais horroroso ainda que o Flamengo, que demonstrou realmente uma fragilidade de alma. O time não tem aquele que o torcedor fala do DNA, da vontade, né? Não vai, realmente muito difícil. Jogadores apáticos, aquela coisa, deixa levar, e assim vamos levando. Espero que vocês continuem comigo aqui e a gente volta para falar de futebol logo logo. Um grande abraço para vocês.